Atenção, minhas queridas, atenção. Antes da história, você está vendo essa maravilhosa panela elétrica que você está mostrando? Pois ela vai ser sorteada na sexta-feira que vem e poderá ser sua. Basta você se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o fim. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o final. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A Larissa trabalhava numa cafeteria no mesmo shopping onde eu era segurança. Eu aparecia ali de vez em quando para tomar um café, fazer um lanche rápido. E ela me tratava com tanta simpatia que foi inevitável me encantar. Sorriso lindo, o jeito de atender os clientes que, olha, me conquistou assim de saída. Aos poucos eu fui me aproximando, puxando conversa, procurando saber mais coisas sobre ela. E para minha alegria, ela falou que era solteira, morava com a mãe e tinha uma filha de 6 anos. Perguntei por onde andava o pai da menina, mas ela desconversou, não quis falar do assunto. E eu, naturalmente, achei melhor não insistir. Era uma moça tão bonita e tão simpática, assim, encantadora, que eu juro, jamais imaginei que pudesse se interessar por um cara como eu. Eu sempre me achei um cara tão comum. Mas teve uma semana que eu tirei um período de férias. Tinha os dias atrasados e a gente não se viu nesse período. Senti saudades dela, inclusive. Mas, sinceramente, nem imaginei que ela tivesse reparado que eu estava ausente. Só que assim que voltei do trabalho, já naquele primeiro dia, eu apareci ali na cafeteria e, para minha surpresa, ela falou: "Nossa, o que houve, Miguel? Você sumiu? Senti sua falta, sabia?" Sentiu minha falta? É sério isso? Olha, nem eu mesmo acreditei. Expliquei que tinha pegado alguns dias de férias, que estavam atrasados, e aproveitei a deixa e falei que também tinha sentido falta dela. Até porque tinha sentido mesmo. E tudo isso fez com que a gente se aproximasse mais. Resumo, um dia acabamos marcando de nos vermos ali depois do serviço. E foi nesse dia que já trocamos nosso primeiro beijo. E quer saber? Mais do que isso, foi nesse dia também que eu descobri que estava apaixonado por essa mulher. E não apenas encantado. O fato é que começamos um relacionamento que foi se tornando mais forte, mais intenso a cada dia. Até que algumas semanas depois, ela me levou em casa para conhecer sua mãe, sua filha. E eu fui super bem recebido. O tempo foi passando, a gente foi ficando cada vez mais unido. E foi só depois que o nosso namoro começou, e começou a ficar mais sério, que ela abriu o jogo comigo em relação ao pai da sua filha. Até porque volta e meia eu perguntava dele. Olha, eu fiquei espantado quando ela falou. Tem uma coisa muito chata a respeito do meu passado, viu? Porque se eu pudesse, juro que eu esqueceria, Miguel. Eu fui violentada. Foi assim que eu tive a Ana. É por isso que eu não gosto de ficar falando sobre o pai dela. Você entende? Para mim, aliás, a Ana não tem pai. Na verdade, quem tem feito esse papel é o Antônio, meu cunhado. Ele é padrinho da minha filha. Eu já conhecia o Antônio, marido da irmã da Larissa. Só que, sei lá, eu achei um cara tão esquisito. Na primeira vez que a gente se viu, por exemplo, lembro que eu me aproximei dele para puxar conversa, né? Mas ele não me deu muita bola. Fiquei sentido.
por aquilo que tinha acontecido com ela. Imagine, tinha sido violentada. Sua filha era fruto dessa violência. Fiquei só imaginando o quanto ela não devia ter sofrido. O fato é que quanto mais o nosso relacionamento se estreitava, mais eu notava que o Antônio era realmente muito presente na vida daquela menina. Ele sempre aparecia para vê-la, dar um beijo nela, levar alguma coisa. Isso quando não ia buscá-la para passar o dia com ele na sua casa. Era um cara assim, muito presente na vida dela. Ele ainda tinha mais um casal de filhos com a esposa. E sabe, por um lado, eu achava bonito esse carinho que ele tinha pela afilhada. Ele tratava da menina como se fosse uma filha. Até comentei isso com a Larissa. Enfim, o tempo foi passando, nosso relacionamento foi ficando mais sério. Até que quando completamos 1 ano e 3 meses de namoro, eu a convidei para a gente morar junto. Eu já tinha vivido com uma mulher durante um tempo, mas acabou não dando certo e depois passei a morar sozinho, depois da separação. E tudo que eu mais queria na vida era formar uma família com a Larissa. Na verdade, eu já tinha convidado algumas vezes para morar comigo, mas ela sempre achava que era muito cedo, que de repente a gente devia ter um pouco mais de paciência para ver, enfim, até que, para minha surpresa, aceitou. E olha, foi a partir do momento em que ela se mudou para minha casa que aquele seu cunhado começou a se intrometer na vida dela. Quer dizer, na vida dela. Se metendo na vida dela, estava naturalmente se metendo na minha também. Porque agora não era a minha vida ou vida dela, era a nossa vida. Tudo por causa da menina, a filha da Larissa. Ela era afilhada dele, e não sei. Ele agiu de um jeito como se não tivesse gostado de saber que a Larissa e a Ana iam morar ali comigo. Inclusive, eu podia até estar enganado, mas acho que não. Sei lá, a sensação que dava era de que ele estava com medo de que eu fizesse algum mal para a menina, sabe? Nada a ver. Eu também adorava a Ana. Imagine se não ia adorar a filha da mulher por quem estava apaixonado. Ele passava todas as noites em casa, ou então ligava, no mínimo ligava, para saber como que a Ana estava. Tudo bem, era padrinho dela, eu entendia. Só que não sei, achei tão exagerado aquele cuidado que ele tinha. Vamos convir, né? A menina não estava ali sozinha. A mãe dela estava junto. Sem contar eu, né? Mas enfim. Nunca falei nada contra, até porque a Larissa me contou que desde a gravidez, desde que ela tinha chamado a irmã e o cunhado para serem padrinhos da criança, eles a ajudavam em tudo. Sempre tiveram assim um carinho muito grande pela Ana. O detalhe é que a irmã da Larissa não era assim tão apegada à menina. Era mais o Antônio mesmo. Enfim, com o tempo, mesmo com todo aquele luxo do Antônio com a Ana, um dia eu tive uma conversa séria com a Larissa e falei que, se ela quisesse, estava disposto a colocar o meu nome na certidão de nascimento da menina, até porque também já estava apegado a ela. E pelo que a Larissa tinha me contado, só constava o nome dela na certidão de nascimento da filha. Sabe, por amá-la, eu me dispus a assumi-la, a dar o meu sobrenome. Só que não sei, eu senti que ela não reagiu muito bem. Pensei que ela fosse ficar contente, só que não. Para que isso, Miguel? Imagine, não precisa. Mas por que não, Larissa? Eu quero me casar com você, de papel passado, de tudo. A gente não vai ser uma família? Pois então, nada mais natural do que eu assumir a Ana também. Eu quero muito que ela tenha o meu sobrenome. Olha, eu senti que ela ficou incomodada. Não gostou nada daquela minha sugestão. Para minha surpresa, né? Porque, repito, pensei que ela fosse adorar a ideia. De todo modo,
fui amadurecendo aquilo na minha cabeça. Inclusive, depois, conversei com a minha sogra. E ela ficou feliz. Adorou. Me apoiou, inclusive. Só que a Larissa continuava se mostrando incomodada sempre que eu tocava no assunto. Depois eu acho que a minha sogra andou comentando com a sua outra filha e o Antônio sobre aquela minha vontade de assumir a Ana, né, como minha filha. E eu acho isso porque alguns dias depois, eis que ele veio conversar comigo. E sabe, eu achei aquilo tão estranho porque o cara tava assim todo nervoso. Escuta, meu chapa, que história é essa de você estar querendo registrar a Ana no teu nome? Ué, por quê? Tem algum problema? Mas é claro que tem. Eu sou padrinho dela. Jamais vou permitir uma coisa dessa. Olha, eu sinceramente fiquei de cara com aquela reação. Ele estava tão incomodado com aquilo, nervoso. Parecia até que ia avançar em mim, a qualquer momento. E a Larissa, que estava ali do lado, não abriu a boca para, sei lá, apaziguar a situação. Ficou quieta o tempo todo. Olha, eu escutei um monte desse cara. Ele falou com todas as letras que jamais permitiria que eu registrasse a menina no meu nome. Eu nunca imaginei que isso pudesse ganhar toda aquela dimensão. Eu achei tão esquisita aquela reação dele. Tudo bem que era padrinho da menina, mas sei lá, né? Não era para tanto. Olha, a impressão que dava era de que a minha presença incomodava o cara. Que ele não me queria perto da Ana de jeito nenhum. Naquelas alturas, eu e a Larissa já estávamos juntos há quase 2 anos. Só morando ali debaixo do mesmo teto, já ia para 8 meses. Eu, inclusive, já andava pedindo que ela me desse um filho. Mas ela sempre pedia que eu esperasse mais um pouco. Porque a Ana era muito novinha, que era melhor a Ana crescer um pouco mais, enfim. Até que um dia aconteceu uma coisa que me deixou embasbacado. Estávamos de folga naquele domingo e eu tinha combinado da gente almoçar na casa da minha mãe. A minha ideia, naturalmente, era levar a Aninha junto. Só que perto das 10 horas da manhã, o Antônio apareceu para buscá-la, buscar a menina, para levar para casa dele. E nesse dia, pela primeira vez, eu o encrespei. Sabe o que é, Antônio? A gente vai almoçar na casa da minha mãe e a Ana vai com a gente. Mas não vai mesmo. Não vai... Ué, como assim? Olha, eu olhei para minha mulher para ver se ela tomava alguma atitude. Mas ela permaneceu quieta. Olhei de novo para o sujeito. Depois olhei para ela outra vez. Larissa, você não vai falar nada? Você vai deixar esse cara mandar na tua filha? Ele não gostou do que eu falei. Tanto que retrucou. Chegou a me mandar calar a boca. E aí a gente começou a discutir feio. E foi então que, de repente, pro meu espanto, a gente ali batendo boca, eis que a Larissa soltou um grito. Pare! Depois caiu no choro. E falou uma coisa que me fez sentir até um gelo na espinha. Coisa mais inesperada que eu poderia imaginar que ela fosse dizer. Quer saber? Eu não aguento mais. Eu tô cansada de mentir, de ficar escondendo que a Ana é tua filha, Antônio. Olha, eu escutei aquilo e paralisei. Fiquei mudo. Ele também parou de falar na mesma hora.
arregalou os olhos enquanto ela chorava como uma criança e soluçava tanto que já nem consegui mais articular alguma palavra. Olha, eu custei para assimilar aquilo que tinha ouvido. Ela tinha dito que o Antônio era o pai da Ana. Eu não tinha escutado errado. Ainda sem entender direito o que estava acontecendo, me virei para ele e perguntei: como assim Ana é tua filha, cara? Então quer dizer que foi você que estuprou a Larissa? A própria Larissa tratou de responder: ninguém estuprou ninguém, Miguel. Eu inventei essa história para nossa família. Eu me envolvi com o Antônio. Eu acabei engravidando dele sem querer. Sabe quando você não acredita? Sabe quando você fica pasmo, de boca aberta? Quer dizer que você sempre soube que a Ana era tua filha? Por isso, tanto cuidado com ela? Por isso que você sente essa raiva de mim? Hein, sujeito? Responda! Ele confirmou. E ainda acrescentou que não queria mais saber de me ver perto da menina, que, se fosse o caso, levaria Ana para morar com ele, na sua casa. Só que nisso, a Larissa retrucou: não, Antônio, você ficou louco? Minha irmã me mata se souber dessa história. Olha, minha ficha custou para cair. Ela tinha mentido para mim o tempo todo. Tinha inventado que havia sido estuprada. Na verdade, tinha vivido um romance clandestino com o cunhado. Engravidou. Ele, naturalmente, sempre soube que a filha era dele. Por isso, aquele cuidado. E também era por isso que ele tinha dito que jamais permitiria que eu registrasse a menina no meu nome. Claro que não ia permitir, né? Era a filha dele. Olha, eu fiquei tão passado. Principalmente por ela ter mentido para mim. Me feito de bobo. Olha, eu falei um monte. Falei até coisa que eu não devia. E também detonei aquele cara. Dei de dedo na cara dele. Você é pra mim um covarde, viu, cara? Um babaca. Sabia desde o começo que a Ana era tua filha e nunca teve coragem de assumi-la. Fazer o papel de pai de verdade. Você não fez? Assume! Quem falou pra você que não fiz? Nunca deixei faltar nada pra ela. Sempre estive presente. Sempre cuidei dela. Não tô falando disso, rapaz. Você fez tudo isso como padrinho, não como pai. Que tipo de pai é você que não assume a própria filha? Que prefere se esconder debaixo da cama? Se fazer de padrinho só para não assumir a tua responsabilidade? Você é um covarde, cara. Mais do que isso, seu moleque, você pra mim não vale nem o prato de comida que você come. Se tivesse um pingo de vergonha dessa cara, você teria assumido para todo mundo que é o pai dessa menina. Ou será que você tem medo da tua mulher? Falei um monte. Esculhambei o sujeito. Por pouco, a gente não se pegou no soco. Até que a Larissa se intrometeu, ainda tentou defendê-lo. E no impulso, no calor do momento, acabei dando de dedo na cara dela também. E você, hein, Larissa? Que papelão, hein? Você é uma mentirosa. Você me fez de otário. Pra que inventar aquela história? Dizer que foi violentada? Você me fez de palhaço, de tonto. Falei aquilo e saí pra rua completamente atarantado. Bati tão forte aquela porta que a casa toda estremeceu. Saí para tentar me acalmar. Até porque se continuasse batendo de frente com aquele cara,
a gente ia acabar saindo no braço. Ele era o pai da menina. Os dois haviam tido um caso no passado. Ou será que ainda tinham? Sabe, eu acho que foi isso que me incomodou ainda mais. Pensar que ainda pudesse haver alguma coisa entre eles. Por que não? Ela já tinha mentido tanto. Fiquei zanzando ali pelo bairro, andando feito um zumbi. Até que quando voltei para casa, encontrei apenas a Larissa. A menina não estava ali. Com certeza, o Antônio devia tê-la levado com ele. Detalhe: ela estava arrumando algumas coisas, tirando roupas do armário, colocando numa mala. Me dei conta de saída do que estava acontecendo. Com certeza, ela estava indo embora. Estava me deixando. Lembro que fiquei ali parado diante da porta, olhando aquela cena, mas sem coragem de abrir a minha boca. Ela também não falou nada. Na minha garganta tinha aquele nó. Até que num fio de voz eu perguntei: por que você mentiu para mim, Larissa? Pensei que você gostasse de mim, que quisesse formar uma família comigo. Ela não abriu a boca, nem olhou na minha cara. Sabe, eu amava tanto essa mulher que já tinha até esquecido daquela discussão. Tanto que tentei impedi-la de continuar colocando aquelas roupas na mala. Me aproximei e a abracei tão forte, só que ela começou a tentar me afastar. Não quis nem conversar comigo. Se não tinha mais nada para me explicar, que eu já tinha dito tudo, que ela estava indo embora da minha casa naquele mesmo dia. Tinha sido um erro termos ficado juntos. Depois ainda acrescentou: só te peço uma coisa, pelo amor de Deus, não conte para mais ninguém isso que você descobriu. Não quero que a minha irmã vire a cara para mim por conta de um erro que eu cometi lá no passado. Eu não vou contar nada, Larissa. Aliás, eu acredito em você. Eu sei que você não tem mais nada com esse cara. Só te peço, não vá embora. Não me deixa. Eu te amo. Você sabe disso. Foi a mesma coisa que não falar nada. Ela continuou ali, tirando a roupa do armário, colocando a mala, de modo que foi o fim para nós dois. Ela realmente se manteve firme naquela decisão, e nem os meus pedidos ela sequer ouviu. O próprio infeliz veio para buscá-la depois. Sabe, o próprio cara. Só que ficou lá fora, né? No carro, esperando. Até porque, se ele entrasse na minha casa de novo, eu acho que seria capaz de matá-lo. Foi o dia mais triste da minha vida. Um momento que, se eu pudesse, riscaria para sempre da minha memória. Mais triste do que saber que a mulher que eu tanto amava tinha mentido para mim, foi perdê-la para todo sempre. Até hoje não consegui superar. Para ser sincero, não sei se um dia vou conseguir. Tenho feito de tudo, mas não consigo esquecer dessa mulher. Não consigo deixar de amá-la. Em cada mulher que passa a meu lado, é o seu rosto adorado que eu vejo. Às vezes, tenho até medo de enlouquecer. Medo de que esse sentimento acabe me fazendo perder o juízo. Porque as rédeas da minha vida, essas eu já perdi há muito tempo. E na próxima quarta-feira, 11 de maio, 11 horas da manhã, não perca. O César perguntava o que eu tinha,
o que estava acontecendo comigo. Meu Deus, o que eu ia dizer? Eu inventava uma desculpa, uma dor de cabeça, mas não sei se ele acreditava, porque ficava me olhando com aquele olhar assim desconfiado. Um dia, inclusive, ele falou: "Você voltou de Campinas tão esquisita, Karina. Aconteceu alguma coisa que você não quer me contar?" Ele já era ciumento ao natural. Imagine então quando ficava desconfiado. E o pior é que eu não estava mais suportando guardar aquilo só para mim. Sabe quando você não consegue mais esconder o que está sentindo? Sabe quando se torna um suplício mentir, fingir, desconversar, negar o que realmente se passa no teu coração? Chegou uma hora que eu pensei: quer saber? Vou botar as cartas na mesa. Vou contar tudo para ele, seja o que Deus quiser. E a minha mãe então resolveu visitá-la, até porque fazia muito tempo, quase 2 anos, que as duas não se viam. A tia Nora morava em Campinas, São Paulo. E a mãe não queria ir sozinha, por isso acabou me chamando para ir junto com ela. O problema é que eu tinha certeza de que meu noivo não iria gostar. Ciumento do jeito que era, ele com toda certeza iria ficar contrariado. E não deu outra. Não deu outra. No que toquei no assunto, ele já fechou a cara. Não quis me deixar viajar sem ele, mesmo que eu estivesse indo com a minha mãe. A minha mãe, aliás, achou aquilo um absurdo. E chegou a conversar com ele também. E no fim, para não se indispor com a minha mãe, ele acabou consentindo que eu fosse. Mesmo assim, ficou de bico. O César sempre foi assim, desse jeito, ciumento, controlador, desde os tempos de namoro. Já fazia 4 anos que a gente estava junto. Ele sempre foi assim, desde o começo. Enfim, viajamos a Campinas numa sexta-feira. Eu até o chamei para ir junto com a gente, mas ele não podia, por causa do trabalho. A tia Nora já estava melhor. Já estava, inclusive, em casa, depois de ter passado alguns dias internada no hospital. Ela tinha um problema no pâncreas, mas, graças a Deus, já estava melhor. Desde que chegamos à casa da tia, o César ficou me ligando o tempo todo, mandando mensagem, querendo saber onde que eu estava, com quem estava, fazendo o quê. Era controlador e ciumento ao extremo, mas eu gostava dele. Né? Mesmo ele sendo desse jeito, para mim, não era sentimento de posse, mas eu interpretava, ou procurava interpretar, como amor, como cuidado, no fundo. Achava até bonito ele ter aquela preocupação toda comigo. Já fazia, no mínimo, uns 8 anos que eu não ia para Campinas ver os parentes. E nem eles vinham para cá. Normalmente, quando havia alguma viagem, era a mãe que ia visitá-los. A prima, por exemplo, a gente não tinha muita intimidade, apesar de termos praticamente a mesma idade. Conversamos um monte. Quando lhe contei que estava noiva, apesar de ter apenas 21 anos, ela se espantou. Nossa, Karina, mas então você começou a namorar bem novinha, né? Confirmei. Até porque era praticamente uma criança, né? 16 anos. O César, na verdade, foi o meu primeiro namorado. Foi com ele que eu troquei meu primeiro beijo, que tive a minha primeira vez, com quem tinha vivido os melhores momentos da minha vida. Fazia 1 ano e 3 meses que a gente estava noivo. Eu não tinha dúvidas de que seria com ele que eu ia me casar. Enfim, foi no sábado à tarde que acabei me deparando com uma situação que eu não esperava. Lembro que fiquei ali com a prima, na frente do portão, conversando, quando, de repente, encostou um carro na frente da casa do lado. A Giovana me cutucou. Olha só quem chegou, o Rodrigo, meu vizinho. De repente, aquele rapaz desceu do carro, cumprimentou a minha prima e sorriu. E nisso, a Giovana o chamou. Ele se aproximou, ela nos apresentou. E foi bem nesse instante que ele me olhou assim, mas com tanta intensidade.
Aí me estendeu a mão e a gente se cumprimentou. Não sei nem explicar o que eu senti. Me senti perturbada demais diante dele, até porque, em vez de entrar, ele ficou ali conversando com a gente. E de vez em quando olhava para mim, mas tão sério, tão compenetrado, que parecia que queria ler meus pensamentos. Deu para sentir por aquela conversa que ele e a Giovana eram muito amigos. Tinham muito assunto. Vez ou outra, ele olhava para mim, daquele mesmo jeito. Ou então me perguntava alguma coisa. Um moço muito simpático, envolvente. E por que não dizer bonito? Até fiquei pensando que tivesse havido alguma coisa entre eles, ele e a minha prima. O fato é que eu talvez não devesse ter feito aquilo. Mas achei que não tinha nada a ver. Até porque não iria fazer nada de errado mesmo. Mas à noite, acabei saindo com eles. Queria conhecer um pouco a cidade, me divertir. Como eu sabia que o César ficaria me ligando o tempo todo, lhe mandei uma mensagem dizendo que estava muito cansada, queria deitar bem cedo e deixei o celular desligado. Não perca, é na próxima quarta-feira, 11 de maio, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Karina e Rodrigo em mais uma edição de A Força do Amor.